Os irmãos têm acompanhado, já hoje completa a sétima semana em que nós estamos ouvindo falar a respeito da implantação do Celebrando a Recuperação. Os irmãos vão ver algumas pessoas com essa camisa, como eu estou usando aqui agora, né? E essa camisa mostra todos os irmãos que são os líderes que estão preparados para estarem ministrando diante desse projeto tão bonito que vai começar na próxima semana aqui, no dia 9 de abril. E Deus tem falado muito aos nossos corações. E nessa noite eu convidei nosso teólogo agora formado, né? A formatura do irmão Ramon foi no sábado, parabéns mais uma vez. Ele pôde ter a alegria de participar da formatura lá em São Paulo, e nós nos alegramos com isso. E o irmão Ramon tem sempre intercalado e me ajudado na transmissão dessas mensagens. E na quarta-feira que vem vai ser o encerramento deste ciclo de mensagens, e nós iremos voltar novamente para o estudo de Romanos. Quero convidar então o irmão Ramon, que vem aqui à frente, e nos traga a palavra de Deus diante daquilo que ele colocou também no seu coração. Que Deus abençoe sua vida e, mais uma vez, parabéns pela sua formatura. Boa noite, irmãos. Agora a gente ficou um pouco nervoso, né? O pastor está aqui, né? Essa daqui eu ainda não tinha passado, não. Mas, como o pastor falou, né? Nós estamos nessa jornada para iniciar o Celebrando a Recuperação, né, aqui na igreja, e o Senhor tem falado com a gente ao longo desses cultos, onde nós temos caminhado pelos passos, né, e hoje nós vamos falar sobre o passo 7, né, e para que a gente possa meditar por um tempo nesse sétimo passo, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no texto de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, nós vamos ler os versos 37 e 38. Marcos 14, 37 e 38. A palavra do Senhor diz o seguinte: então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Verso 38, vigiem e orem, para que não caiam em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem para que não caiam em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos, ó Deus, de ouvir da Tua palavra, de termos essa liberdade de falar de Ti. Muito obrigado, ó Deus, porque temos isso no nosso país. Te pedimos, ó Deus, que Tu, Senhor, fale um pouco mais aos nossos corações, através desse texto, através daquilo que Tu tens para a nossa vida nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até aqui Deus já foi nos conduzindo, como nós falamos, por esses passos. O primeiro passo, ele nos fez entender, fez encarar a realidade de reconhecer que nós não somos Deus. Nós não temos o poderio, a onisciência, a onipotência de Deus. E, claro, nós também, reconhecendo que não somos Deus, nós entendemos que a nossa vida, muitas das vezes, sai do eixo. Ela não fica ajustada. E aí, o mais interessante de cada passo é que Deus, ele vai, de fato, conduzindo a gente por um caminho. E nós vamos pisando nos passos que Deus vai criando para nós. O segundo passo, ele nos conduziu à esperança.
E aí essa esperança é crer que Deus existe e que se importa conosco. Deus se importa conosco. E Ele tem um poder para restaurar, seja ela a situação que for. Depois Deus, Ele nos conduz, dizendo que nós precisamos ter um compromisso. O compromisso de entregar a nossa vida e a vontade ao cuidado de Cristo. Depois Ele nos chama a olhar para dentro, a confessar as nossas falhas, a abandonar tudo aquilo que a gente utiliza como desculpa, para que Deus possa mexer onde dói. E isso é um passo difícil na nossa vida. Porque se a gente tem uma ferida, se a gente tem um machucado, a primeira coisa que a gente tenta é proteger, para a gente não sentir aquela dor ou não lembrar daquela dor. Depois Deus ele vai tocando nos relacionamentos, e na última semana nós vimos, nas últimas semanas nós vimos como Deus vai recuperando ou vai restaurando os relacionamentos. E na última semana, o sexto passo, nós vimos que é preciso também dar um passo além, o passo do perdão, que é um dos mais difíceis. Perdoar e ser perdoado. Porque muitas das vezes nós não conseguimos perdoar. Até somos perdoados, mas não conseguimos perdoar a outro, e tem um problema maior ainda. Muitas das vezes não perdoamos a nós mesmos. E aí que Deus ele trata a nossa história. Deus não expôs a ferida, Imagina se a gente termina lá no passo 5. Deus não é um Deus que expõe a ferida para que a gente fique sentindo aquela dor, de modo algum. Deus ele faz isso para começar a tratar a nossa história. Mas existe algo que a gente precisa entender, é que começar bem não significa que vamos terminar bem. Às vezes você já caminhou, passou por todos esses pontos, foi caminhando nesses passos, mas não significa que, se você começou bem, você vai terminar bem. E a gente, às vezes mistura, nós não perdemos a nossa salvação, E é verdade, não tem quem possa tirar a salvação de nós. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha recaídas. Isso não quer dizer que a gente não dê passos atrás. E é nesse contexto, no contexto de Marcos 14, que Deus, através do seu Filho Jesus, nos leva a um dos cenários mais incríveis da história. Jesus, Moisés, Elias. Imagina se para nós, que não temos essa relação sanguínea, de sangue com o povo judeu, já ficamos todo arrepiados só de pensar nessa configuração. Imagina para aquele povo, para aqueles discípulos que estavam ali vendo aquilo acontecer. Jesus, ele vai a orar e está lá, mas os homens, eles dormem, eles não conseguem continuar. Jesus estava no Getsemane, às portas da cruz, e veio a calhar bem esse passo. Estamos à porta da ressurreição, mas ali ele estava nessa caminhada, na caminhada da cruz. A agonia que Jesus sentia era tão grande que ele sangrou pelos poros,
o suor dele era um suor de dor por mim e por você? Porque ele carregava um peso que não era dele? E aí ele chama aqueles discípulos naquela noite para que vigiassem e orassem com ele. Mas enquanto Jesus orava, os discípulos dormiram. Pedro dormiu. E isso é para nós, é muito revelador daquilo que o texto e o passo 7 do Celebrando a Recuperação, ele nos mostra. Por quê? Porque a negação de Pedro, ele não começa a negar Jesus lá no pátio. Pedro começa a negar Jesus ali naquele momento. A negação de Pedro, ela começa ali no Getsêmani, quando ele não vigiou. A queda pública que Pedro teve, quando ele negou a Jesus, foi apenas um desdobramento de uma distração que ele teve anteriormente. Quando a gente tem as nossas quedas, elas não acontecem do nada. Elas acontecem porque nós não vigiamos. Não é apenas sobre como você começou a recuperação que o Senhor quer tratar. É como você vai continuar. E é isso que nós vamos falar essa noite. Sobre como continuar sem parar. Eu vou dar um exemplo que não é um exemplo de uma recuperação, de uma dor, antes da gente entrar no texto, mas, por exemplo, na última pregação, o Henrique chegou e falou assim, não, o Ramon está fino, emagreceu, mas já é a segunda ou terceira vez que acontece isso comigo. Em 2016, quando cheguei aqui, se duvidar, eu estava mais magro do que hoje. E vocês viram que ficou ruim. É porque a igreja faz cantina, faz muita coisa, e a recuperação foi de peso, não? Mas é uma luta constante. E eu estou falando aqui de peso. Agora imagina aquela dor. Imagina aquele sentimento, imagina às vezes, aquele pecado que você tem que expor e contar para todo mundo, e tantos outros. Aquela história, se você der o primeiro gole, que lá no Alcoólicos Anônimos o pessoal ouve, isso serve para qualquer coisa, porque é quando a gente entende que a gente não precisa de Deus. Não, eu já estou bem. Eu não preciso dos irmãos, eu já estou bem. E esse foi o primeiro ponto que Pedro ali viveu. E o primeiro ponto que a gente gostaria de enfatizar aqui nessa noite é que a recaída, ela acontece muito antes da queda. Pedro, ele negou, mas ele já vinha negando Jesus há muito tempo. Você não vai morrer. Eu vou te defender. Pedro não entendia. E ali ele começou a negar. E aí a maioria das pessoas só percebe essa recaída quando a catástrofe aconteceu. Pedro só reconheceu que tinha caído quando o galo cantou. Mas Jesus já havia falado com ele, Pedro, você vai cair. Imagina, é aquela história, da enchente, vem a enchente, aí passa um barco, você fala, o barco vem comigo. Não, fica tranquilo que Jesus vai me salvar. Aí vem o helicóptero, não, Jesus vai me salvar. Aí a água vem, te mata, você chega no céu e fala, pô, Jesus, estava te esperando
Você não me salvou? E aí Jesus fala, mas eu mandei um barco, eu mandei um helicóptero, você quer mais o quê? Deus, ele está mandando as ferramentas, como nós falamos, celebrando a recuperação, não é é uma ferramenta, não é o salvador da pátria, é uma ferramenta. E Deus está dando as ferramentas para a gente, e a gente está deixando passar. E aí, quando a velha ferida volta a governar, a gente vê que caímos novamente no problema. A queda, ela começa muito antes, ela começa quando o coração entra, em complacência, quando a gente pensa, eu já estou melhor. Não, eu já estou melhor. Aí eu já estou recuperado. Não precisa de tanto cuidado mais. Não, mas hoje o jogo é na quinta, né? Quinta-feira, podia ter marcado outro horário, né, pastor? É só um dia, é só uma vez. E esse é um terreno muito perigoso, porque o alívio da dor não significa cura. O alívio da dor não significa cura. Às vezes a gente tem uma dor de cabeça muito forte, né? E a gente vai lá e toma um remedinho, seja ele qual for, e aí a dor, ela alivia, a gente até chega a dormir. Mas aí acorda, a dor está lá novamente. A gente não está tratando no sintoma, ou melhor, a gente está tratando no sintoma e não na causa específica. E é isso que Deus quer trabalhar. E aí a pessoa, ela volta a esse ambiente de risco, essa dinâmica antiga, e às vezes é sutil. O diabo, ele trabalha de uma forma, uma sutileza absurda. Às vezes é uma conversa que não deveria acontecer. Às vezes é uma porta que não deveria ser reaberta. E a gente, tudo bem. É um pensamento que a gente vai alimentando. É um ressentimento que, como nós falamos, né, que parece aquele petzinho bonitinho que a gente acaricia, né? Mas é a minha história, né? Sem isso eu não sou mais eu. Até que, por fim, o galo canta. Mas quando a catástrofe aparece, ela não é o começo, ela é o resultado desse processo silencioso. Por isso essa palavra, esse ponto de hoje, ela precisa entrar fundo no coração da igreja, no nosso coração, porque ninguém cai de repente. Pedro negou do lado de fora enquanto estava dormindo. E há muita gente que ainda não caiu publicamente, mas já está dormindo. E nós mesmos temos que nos cuidar, para que a gente não entre nesse padrão, um padrão silencioso, um relaxamento da vigilância. Jesus, ele fala, vigiai e orai. Está a receita aí, vigiai e orai. E às vezes a gente não consegue vigiar sozinho ou orar sozinho. Você já viu aquela tônica? Eu tenho insônia. Sabe qual é o melhor remédio para insônia, pastor? Oração. Você começa a orar, dá um sono, né? Vai ler a Bíblia, mas dá um sono. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Por quê? Porque se a gente acha que consegue lidar sozinho com esses pontos, nós estamos enganados.
A gente pode ser o mais forte, o maioral, o mais espiritual que for, não conseguimos. E o Senhor nos chama nesta noite para a gente acordar antes que essa queda aconteça, antes que o galo cante. Porque a graça de Deus, ela não quer apenas levantar a gente da situação que a gente estava. A graça de Deus, ela quer sustentar a gente depois que a gente estiver de pé. E esse é a maravilha da graça de Deus. Porque às vezes a gente até vai trabalhar no celebrando a recuperação. E a gente vai estar celebrando a recuperação de tantos outros que a gente pode esquecer da nossa própria recuperação e recair. Então a gente tem que parar, sentar e entender que se eu estou cansado, porque de repente Pedro estava cansado, ele podia chegar e falar assim: Jesus, eu estou com sono. Jesus dava um cafezinho para ele, com todas as ressalvas, não é nenhuma heresia. O que eu quero dizer é que Jesus deixaria ele de pé. Mas a gente precisa ser honesto conosco e honesto com os demais. Mas, irmãos, se a recaída ela começa antes dessa queda visível, então a gente tem uma pergunta inevitável, né? O que alimenta esse processo dentro da gente? O que faz alguém, mesmo conhecendo a verdade, mesmo sendo crente, voltar a caminhar na direção errada? Mesmo sabendo que aquilo dói, mesmo sabendo que aquilo faz mal, por que a gente volta a fazer a mesma coisa? Isso acontece porque muitas das vezes a gente entende que a gente consegue vencer na carne aquilo que só o Espírito vence. Na nossa força. Tem coisas que só o Espírito vai vencer. Uma vez eu estava conversando, eu e Daniel e a classe lá, e Daniel falou uma coisa certa: tem camadas. Tem coisas que na camada nossa, a gente resolve. Às vezes até no braço. Não pode não, irmãos. Porta aí. Agora tem outros que é espiritual. Não é com a gente. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue. É a palavra de Deus. Uma das maiores ilusões nossas é que, depois de um certo progresso, a gente consegue manter tudo pela nossa força. Não, porque eu acho que é a força de vontade, né? Nossa, né? E isso, até mesmo comigo, o pessoal às vezes alimenta, não, força de vontade, perdeu tanto peso, né? Não, mas não é força de vontade, é negar a si mesmo. Às vezes descer por aqui, não passar pela cantina. Às vezes você cortar o caminho e não passar pelo caminho que te faz doer. Às vezes você cortar amizades que já deveriam estar longe de você. Não, mas eu vou evangelizar. Deixa que outro evangeliza, sai de perto. Mas com o passar do tempo, a gente para de vigiar e começa a transferir a confiança da graça para a força de vontade. E esse é um dos caminhos mais rápidos para o retrocesso e para a nossa recaída. Porque aquilo que começou no espírito não vai ser sustentado pela carne. O que Deus trata pela graça, ela não é mantida pela a nossa força, pelo nosso ego. A obra que nasce da redenção não vai permanecer de pé pela nossa autossuficiência. E o outro caminho perigoso é a gente querer uma recuperação parcial. A gente
começa a pensar, não, isso daqui dá para eu resolver sozinho. Isso aqui não é o lugar. Quando nós estamos caminhando, nós estamos entregando totalmente a nossa vida e abrindo totalmente. E quando a gente acha que dá conta, esse é um terreno muito fértil para a recaída. Porque Deus, Ele não nos chamou para vencer sozinhos. Se você acha que vai vencer sozinho, desculpa, aqui não é o teu lugar. Aqui nós fomos chamados para vencer juntos. O céu também não é o teu lugar, porque no céu você não vai ficar sozinho. Nós não vamos ficar sozinhos no céu. Louvado seja o nome do Senhor. O céu vai estar cheio de servos que venceram, que celebraram recuperações. Nós vamos encontrar com Davi, homem segundo o coração de Deus, que celebrou várias recuperações. Tinha problema, recaídas absurdas. É lá que nós vamos estar, e com outros. E às vezes a gente acha que vai estar sozinho. Esse é o engano do isolamento. Mas, acima de tudo, a recaída, ela encontra espaço quando o orgulho cresce. Quando a pessoa começa a dizer, ainda que sem palavras, né, eu venci. Eu sou forte. Não, isso aqui não tem mais poder sobre a minha vida. Isso não é mais um problema meu, não é mais meu problema. O orgulho, ele vai impedindo a gente de pedir ajuda, porque a gente é forte, a gente chegou até lá. E aí o orgulho empurra a culpa para os outros. E isso é uma cilada que o adversário ele tem, né, o diabo tem feito nos nossos dias. Porque a gente não precisa mais de Deus, você precisa olhar somente para dentro de você, porque a força vem de você, porque você consegue, porque se você pisou aonde a planta dos seus pés pisar, abençoado será. E tem até música para isso. Né? Você pode, onde você tocar a mão, onde você fizer isso, nada disso. Porque se fosse assim, aquele texto que nós lemos na última semana não deveria estar na Bíblia, onde diz que nenhum daqueles que eram os pais da fé viram aquilo que foi prometido. Era para eles terem conseguido tudo. Talvez a gente não vá conseguir. Talvez não, onde a gente pisar, não vai ser tão abençoado assim. Mas nós vamos estar lá firmes, mostrando que Deus, mesmo nessa situação, está conosco. E tem uma frase, né, que a gente ouviu recentemente, do pastor Augusto Nicodemos, né? Se os irmãos, né, ele até falou, né, especificamente sobre a igreja dele, né, e aí se os irmãos já ouviram, né, que nós, né, o pastor já ouviu bastante, né, que nós temos aí, né, somos um pouco gelados. Imagina o presbiteriano, né, bastante, né, um pouco mais. E aí ele falou o seguinte, que é muito interessante. O desafio nosso, como crente, é continuar crente, continuar servo. Mesmo não vendo nenhum milagre em toda a sua vida, o fogo descer, Deus falar, o frio da espinha não acontecer, e mesmo assim você crê que Deus existe, que Deus é Deus. Esse é o desafio nosso. Porque às vezes a gente quer sentir, né, o fogo, a gente quer sentir aquele calafrio, mas a gente só precisa sentir ou confiar que Deus existe. E isso deveria bastar para a gente. Esse é um grande desafio.
Então, irmãos, se a queda ela começa antes e se essa força humana ela não sustenta a gente, a pergunta para a gente é: como é que eu permaneço firme? Como é que eu não vou recair? Como é que eu não tenho essa recaída? Como conter o ímpeto da recaída? Como não voltar a ser governado por aquilo que Deus já começou a tratar? Jesus, ele não disse apenas vigiem. A permanência dessa cura, ela depende de um altar diário. A permanência da cura, ela depende de um altar diário. E aí eu vou lá, né? O Celebrando a Recuperação não é um programa como um Alcoólicos Anônimos. Mas se a gente pegar, né, lá nos Alcoólicos Anônimos, a pessoa vem, né, e vai conversar: eu sou Ramon, e eu estou há 20 dias sem beber álcool. E ele fala isso. E ele conta os dias. Celebrando a Recuperação não é um programa como esse, porque o dono é o Senhor Jesus. É Ele que trata. Não é a Adriana, não é a Fernanda, não é o pastor, não é Luciana. Não. É Deus. É Jesus. Mas a gente tem que contar os dias. Você precisa contar os dias. Essa cura, ela depende desse altar diário. Jesus não disse vigiem, ele disse vigiem e orem. E é aqui que está o centro da mensagem de Jesus. A manutenção da recuperação, ela não acontece por um mero acidente. Ela exige o altar. Ela exige rotina santa. Ela exige vida diária com Deus. Ela exige que aquele lugar secreto onde o coração é examinado, a mente é alinhada, a alma é fortalecida e você tem um contato só você e Deus, seja construído diariamente. Porque às vezes você está celebrando a recuperação na comunidade, mas está doendo na solitude. Sozinho você não esqueceu, mas para todo mundo continua sorrindo. E você está dando sinais de queda. É aqui que a gente cultiva essa presença do Deus de hoje, do Deus do ordinário. E é maravilhoso. O Deus do ordinário, por muitas vezes, eu falo por mim mesmo, eu falei, deve ter sido maravilhoso, né, ver aquele mar abrindo, né? Hoje a gente vê lá com o IA, né? Eu estou aqui, vendo aqui, Moisés abriu o mar. Vocês já devem ter visto esse vídeo por aí. Deve ter sido maravilhoso ver Moisés abrindo, Deus fazendo o extraordinário. Agora, não é tão lindo ouvir Deus enquanto você está lavando louça? Você está varrendo uma casa? Numas situações que são ruins, chatas, né? Porque essa é a nossa vida do dia a dia. Moisés, ele conversava com Deus a qualquer momento, não era só no extraordinário. E a gente não vive uma vida cheia de extraordinário. A gente olha para a Bíblia, a gente quer viver o extraordinário, mas a gente pensa que a vida desses homens era de extraordinário? Não. Era vida difícil, Pedro tinha que ir lá trabalhar. E tinha dia que ele voltava para casa sem peixe, que era um pescador muito ruim. A Bíblia que fala, não sou eu que estou falando, não. Jesus chegou e ele não tinha pescado nada. E aí Jesus fez o extraordinário. Mas é no ordinário que Deus quer tratar. E é nesse altar diário. Esse altar diário começa com essa nossa autoavaliação, porque tem coisas que precisam ser percebidas por nós antes de explodirem. O nosso corpo fala, as emoções falam, os relacionamentos falam.
A nossa alma fala. E aí tem tensões que acumulam, tem cansaços que não são apenas físicos, mas tem cansaços que também são físicos. E às vezes a gente precisa descansar. Elias, né? A gente já teve um monte de discussão dessa daqui. Eu gosto da minha classe, que a gente tem umas discussões boas. Elias estava cansado. Precisava descansar. Mas ele também precisava ser alimentado. Né? E aí, né, nas nossas discussões, Daniel, como a gente estava falando lá, imagina, um corvo chega na casa de uma outra pessoa e fala assim: ô Wellington, me dá o pão aí que eu preciso levar para um... Ou o extraordinário acontecendo. Enquanto um estava vivendo um ordinário. E Deus é assim. Enquanto eu estou vivendo um ordinário aqui, tem o extraordinário acontecendo na vida de um dos irmãos. Por isso, Deus ele quer tratar esses conflitos internos que vão ganhando força em silêncio. E às vezes a recaída não começa porque alguém quis voltar para o erro. Ninguém quer voltar para o erro. Ninguém quer voltar para a sarjeta. Ninguém quer voltar para um relacionamento tóxico. Ninguém quer ser machucado. Às vezes isso acontece porque a gente não percebe que estava cansado, que estava ferido, que estava irritado naquele dia. Por isso, a gente precisa aprender a parar e perguntar: como é que está a minha alma hoje? Oh, minha alma. Davi, ele começou a fazer essa autoavaliação, e ela falou: minha alma, por que você está abatida hoje? Por que você está abatida? Se ele tivesse feito essa reflexão em outras vezes, ele não tinha cometido um adultério, não tinha matado não tinha feito outras coisas, mas ele foi aprendendo e celebrando cada passo que ele precisava. Mas não basta somente examinar, é preciso meditar, porque uma mente vazia sem Deus, o ditado é verdadeiro, ela é oficina para uma outra voz. E, irmãos, não tem meio termo, desculpem, não tem meio termo. Ou você ouve a Deus, ou você ouve o diabo. Ah, não, o diabo está ocupado. Não, ou é Deus ou é o diabo. É polarizado. A gente precisa, por isso, meditar na palavra de Deus. Meditar na voz de Deus. E a voz de Deus é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Palavra de Deus que é inerrante, palavra de Deus que não precisa ser atualizada, palavra de Deus que é a palavra de Deus e será a palavra de Deus eternamente, até que ela seja tirada desse mundo conosco. Meditar na palavra de Deus não é um detalhe da vida cristã, ela é a raiz da vida cristã. E quem não reduz o ritmo para ouvir Deus, vai acabar sendo guiado pelo próprio coração. Se você não reduzir o seu ritmo, você vai ouvir o seu coração. É necessário para que a gente possa ouvir a palavra de Deus. E foi isso que aconteceu. Elias precisava, ele tinha acabado de sair do extraordinário. E aí ouviu a voz do diabo, que disse: eu vou matar você e todo mundo. E ele precisava reduzir o ritmo, para ouvir a voz de Deus, que não estava no trovão, não estava no
no fogo, no terremoto. Estava numa voz mansa e delicada. A preocupação, muitas das vezes, repete os medos, mas a meditação na palavra, ela repete a verdade, e a verdade que está na palavra de Deus. E é na oração que eu entrego o que pesa, na oração que a gente confessa cedo para não deixar o lixo acumular no nosso coração. Na oração eu recebo perdão. Tem um louvor que fala que na oração a gente encontra calma. A oração, ela nos satisfaz. Mas o nosso coração, ele precisa confessar isso. Respirar espiritualmente. E manter essas rotinas de oração. A recaída, ela perde força quando a alma aprende a viver diante de Deus com essa sinceridade diária. Não perfeição diária. Perfeição não existe. Mas sinceridade diária. E de novo, eu vou repetir aquilo que eu falei nessas 3 últimas vezes que eu preguei sobre esses passos, Talvez até aqui você esteja pensando, isso é verdade, mas será que isso realmente se sustenta na vida real? E nós temos ouvido alguns testemunhos e hoje não vai ser diferente. Nossa irmã Luciana está aqui com a gente hoje e vai falar um pouco sobre isso. Porque quando alguém decide vigiar, orar, se examinar e permanecer diante de Deus, o que antes parecia um ciclo inevitável começa a perder força. Antes de irmos para a conclusão, eu quero novamente que você abra o coração e ouça o testemunho que nós temos. A nossa irmã vai trazer para a gente, porque muitas das vezes Deus usa a história de alguém que permaneceu nesse processo, de reacender esperança no coração, para não voltar atrás. Ouça com o coração, como nós falamos. Boa noite, graças e paz. Oi, meu nome é Luciana. Eu sou uma filha amada de Deus em recuperação com a ansiedade, o controle e a impaciência. Sigo vivendo um dia de cada vez e celebrando as vitórias também. Venho aqui contar um pouco sobre o divisor de águas em minha vida após a experiência de viver o programa do Celebrando a Recuperação. Eu sou a filha mais velha de 2 irmãs, Morei com meus pais até a vida adulta na minha cidade natal, em Abreu e Lima, lá em Pernambuco. Convivi por quase 15 anos com meus avós paternos, que eram cristãos, e foi através deles que eu conheci Jesus. Ainda na minha infância, na minha casa, as coisas caminhavam diferente da casa dos meus avós. Meu pai estava afastado do evangelho, minha mãe, uma católica não tão praticante, a não ser por batizar as filhas, colocar na catequese e enviar uma contribuição para a paróquia do bairro mensalmente. Meus pais, pessoas muito simples, sempre trabalharam muito para manter nosso lar e nos educar. Desde criança, porém, eu já demonstrava problemas com a melancolia e a baixa autoestima. Me achava inadequada e inferior. Apesar de ter uma vida simples, nunca nos faltou nada, Me via feia, sem graça, e assim, para me sentir mais popular, me dedicava a ser a melhor nos estudos e a mais simpática e engraçada da turma. E com isso, eu sempre fiz muitas amizades. Tive uma infância, digamos, tranquila. Amava ler, assistir TV, brincar na rua, mas também muito precoce. Amava participar de conversa de adultos, mesmo que como ouvinte, e sempre quis ser a adulta e era muito curiosa. Durante a escrita do meu inventário moral no Celebrando a Recuperação, o Espírito Santo me trouxe à memória uma cena de quando eu tinha por volta dos meus 8 ou 9 anos de idade e brincava com a minha irmã em casa. Encontrei, embaixo do colchão da cama dos meus pais, material pornográfico.
E após essa descoberta, eu sempre que estava só em casa, corria para ir mexer nas revistas e folheá-las. Passei a acreditar que aquilo que eu via na tal revista era o tão falado amor. Aquilo foi terrível para a minha adolescência. Desde então, os meus pensamentos se voltavam sempre a esse tipo de assunto. Tudo isso muito me interessava. E eu entendi, coloquei na minha cabeça que só quando eu tivesse alguém ao meu lado eu seria completo e feliz. A minha vida sentimental simplesmente virou uma bagunça. E por conta disso eu fiz muitas escolhas erradas, fruto de não saber da minha verdadeira identidade, né? Eu tive muitos relacionamentos unilaterais e doentios. E com isso também foi um período em que eu voltava e deixava Cristo, né? E foi no meio dessas idas e vindas que continuava essa minha busca incessante por um relacionamento, que junto com minhas questões de baixa autoestima, foram uma bomba na minha vida sentimental e relacional com o sexo oposto. Segui acumulando traumas emocionais, e esses traumas hoje eu entendo que vieram da melancolia que eu desenvolvi, mas principalmente da baixa autoestima que eu tinha e do fato de não saber, na verdade, quem eu era, nem do valor que eu tinha. Então eu mesmo me sabotava e me desvalorizava. Por isso hoje é tão importante para mim, quando eu me apresento, dizer que eu sou uma filha amada de Deus, porque hoje eu sei a minha verdadeira identidade, que é aquilo que a palavra de Deus me diz. Em 2008, eu comecei a namorar com um amigo de trabalho. E após 2 anos de namoro e noivado, em abril de 2010, eu estava casada no civil, mas dessa vez com a bênção do Senhor. 19 dias após o meu casamento, eu me mudei para o Rio de Janeiro, onde meu esposo trabalhava. E assim começamos a nossa vida de casados. Deus me deu um marido como Ele sempre quis me dar, na verdade. Pela primeira vez eu vivia o verdadeiro amor, que é onde ambos se amam e se respeitam. Mas daí eu pensava, será que realmente havia chegado a minha hora? Senti medo. Vários questionamentos me rondavam a mente. Será que eu vou acordar desse sonho? Será que meu casamento vai fracassar? Tudo isso era culpa, muita culpa. Comecei a ter crises de ansiedade e nem sabia, na verdade, o que era. Tremia, sofria, sem saber o porquê. A ansiedade muitas vezes me consumia e comecei a comer exageradamente e a gastar como nunca, e na maioria das vezes escondido. Era a culpa que eu carregava uma mala cheia delas. Em 2012, nós voltamos do Rio de Janeiro para Recife, e eu cheguei logo querendo procurar um emprego, e logo em seguida descobri que estava grávida. Em julho de 2013, nosso filho nasceu, Davi chegou para alegrar as nossas vidas e fortalecer ainda mais a nossa união. E foi apresentado na igreja, cada dia crescia em graça, estatura e sabedoria, mas eu mesmo assim me sentia triste porque não voltava a trabalhar. Me achava burra, incompetente, diminuída, mesmo ouvindo meu esposo me dizer o quanto era importante para ele e nosso filho, e de ouvir tantas vezes que o meu ministério agora, naquele momento, se chamava família, marido e filho. Mesmo assim, isso me incomodava grandemente e eu cada vez mais não sabia lidar com o assunto. Chegou um momento em que eu estava muito triste e debilitada, e que me sentia fraca e abatida espiritualmente e mentalmente. Eu chorava muito, muito mesmo, e ainda mais quando me questionava o porquê de tantas lágrimas e sofrimento. Naquele momento parecia não ter sentido, nem tampouco resposta. Daí eu chorava mais um pouco, com vergonha, por estar daquele jeito, por ser cristã, por estar em comunhão com a Igreja de Cristo, com um pequeno grupo de mulheres na minha casa. Eu me questionava como eu poderia estar daquele jeito. Mas mesmo fraca, era aos pés de Jesus que eu me derramava e pedia misericórdia. Eu mesmo antes da pandemia já usava máscaras e fazia isso, pois eu tinha muita vergonha e receio de me sentir inferior e excluída. E muitas vezes eu sorria enquanto por dentro eu estava despedaçada. Eu, na realidade, estava vivendo um processo depressivo, né? Eu caí na depressão em 2017, tudo por conta dessa vida, né, que eu levei. Eu tive uma infância onde teve essas questões
E aí eu vivi uma adolescência e uma juventude muito conturbada. Quando, enfim, eu volto para Cristo e Ele começa a organizar a minha vida, né, me dá um casamento, um lar, a culpa veio junto, porque eu nunca tratei nem olhei para ela. E no Celebrando a Recuperação foi o lugar onde eu comecei a falar sobre essas questões. E junto com a fala veio a cura. E aí, no ano de 2017, eu tive o privilégio de ganhar esse presente do Senhor e conhecer o Celebrando a Recuperação lá na minha igreja em Recife. Chegava o dia do CR, eu estava destruída, triste, chorava muito. Minha líder de sala já havia passado por algo parecido e me orientou muito bem. Logo no alto da minha religiosidade negativa, me reconheci depressiva na lição negação, precisando de ajuda médica, tanto psicológica como psiquiátrica. E desde então comecei a me cuidar, sem saber exatamente o que eu tinha e como fazer para ficar bem. Isso faz parte da recuperação também, né? Se dá essa oportunidade de ser cuidada pelos outros. Após o retiro do inventário moral que eu vivi naquele ano e descobri, né, essa questão que tinha acontecido comigo na infância, eu também fiz uma lista de todas as pessoas que eu precisava me reparar. E o que faltava ser tratado foi: perdão foi liberado e aceito, tanto para as pessoas que eu também havia ferido, como a mim mesma. Eu entendi só no CR que eu não havia, na verdade, me perdoado, e reconhecer que também posso usufruir do melhor de Deus para a minha vida, sem receios e medos. E isso foi incrível. Eu realmente comecei a viver uma nova vida. Reconhecer e entender o que me causou tanta dor e tanta tristeza, nomear meus traumas e questões e, principalmente, deixar Jesus verdadeiramente trabalhar em minha vida e deixar ser usada por Ele, sem querer fazer as coisas do meu jeito, foi fundamental. E isso eu aprendi no Celebrando a Recuperação. Hoje eu continuo na luta diária e, na maioria das vezes, com vitórias diárias também, vivendo um dia de cada vez. Amo essa ferramenta chamada CR e quero poder ajudar o máximo de pessoas possíveis que vivem o mesmo que eu vivi ou mesmo outras lutas, culpas e medos, para que também possam ser restauradas. Cheguei aqui em Petrópolis em 2020, depois de ter feito a primeira caminhada Celebrando a Recuperação em Recife e ter trabalhado 2 anos seguidos ainda lá como facilitadora. E cheguei aqui em 2020, frequentei o Celebrando a Recuperação da cidade ali na PIB, fiz o ano da pandemia online. Em 2021 começamos um trabalho na igreja local, na IBA, e hoje somos 12 igrejas aqui no centro da cidade. E o Senhor também nos chamou e nos abençoou aí com a representação, ou seja, a capacidade de poder ajudar outras igrejas a estarem trazendo CR para a sua comunidade. Eu entendo hoje, sem dúvida, que o passo 12, com certeza, é o que mais me define. O passo 12 diz: tendo experimentado um despertar espiritual graças a esses passos, procuramos levar essa mensagem a outros e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. É a lição dar e a lição sim. E ela acontece toda manhã quando eu me entrego a Deus, como diz o princípio 1, a fim de ser usado para outras pessoas através do meu exemplo e de palavras. Quero, para finalizar, louvar a Deus pelas vidas daqueles que sonharam com o CR, daqueles que fizeram o CR se tornar real em nossas igrejas e aqueles que se doaram e se doam até hoje por nossas vidas através desse lindo programa que, não tenho dúvidas, nasceu no coração de Deus. A Deus toda a honra, glória e louvor. Deixo para a meditação Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Obrigada por me ouvirem. E sim, Luciana, você é uma filha amada de Deus.
o mais incrível, irmãos, é que essa não é só uma ferramenta, né, onde a gente vai se reunir para compartilhar, né, nossas dores. Não é só uma ferramenta onde a gente vai falar, não é um programa de coaching, não é nada disso. É um lugar onde Deus está tratando o nosso coração. É um lugar onde Deus, Ele tem falado conosco, tem falado com as nossas vidas e tem tratado, de fato, constantemente. E o grande ponto é que depois que a gente ouve, né, ouvir uma mensagem, ela pode, né, tocar no nosso coração. Mas depois que a gente ouve um testemunho, né, a carta viva, fica evidente para a gente que a gente não está tratando de conversas vagas. Nós não estamos, né, como eu costumo dizer, né, trazendo informações para que a gente mexa naquela dopamina gospel que nós vemos por aí, para deixar o nosso espírito em transe. E talvez seja exatamente isso tudo que nós ouvimos que torna mais sério, porque por trás de muitos comportamentos desordenados que nós temos, de relacionamentos ruins, de idas e vindas na fé, a gente tem um coração cansado, que já não consegue mais enxergar o próprio valor, mas a graça maravilhosa do Senhor Jesus, ela nos alcança, ainda hoje. Ainda hoje. Essa mensagem, irmãos, não é só apenas sobre cair ou não cair. A mensagem é sobre permanecer. Porque a recaída não é apenas o retorno a um comportamento antigo. Muitas vezes ela é o retorno a uma mentira antiga. A mentira, como a irmã falou, que eu não tenho valor, a mentira que eu sempre vou ser assim, a mentira que ninguém pode me amar de forma saudável, que eu preciso me contentar com migalhas. E aí tem um outro ponto que é para quem está um pouco, vamos dizer assim, de fora daqueles que precisam da recuperação, é aqueles que vão abraçar. Quem vai chegar com cheiro de porcos. Desculpem o termo, mas o filho pródigo, ele chegou assim. Ele chegou fedendo, chegou sujo, com o cheiro do pecado, com o cheiro da mágoa, da tristeza. Mas o pai, ele correu e beijou o filho, todo fedorento. O pai, ele ainda hoje, ele corre ao nosso encontro. E ele, mais do que a gente, ele celebra a nossa recuperação. Ele manda matar um novilho, manda trazer um sapato novo, manda trazer uma roupa nova, manda trazer um anel novo. É o Pai que celebra mais do que nós mesmos. Talvez o grande chamado de Deus nessa noite seja exatamente esse. Volte a permanecer. Não permaneça no trauma, não permaneça na culpa, não permaneça nas mentiras, permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Volte a esse lugar secreto, o lugar da palavra, o lugar da oração. E eu quero ensinar dizendo algo ao seu coração. Nós vamos louvar ao Senhor, mas eu quero dizer para você que há esperança para quem se perdeu no caminho. Mesmo que você não esteja aqui, esteja nos assistindo fora,
não teve coragem nem de vir no culto. Há esperança para você que está fora do caminho. Há esperança para quem está emocionalmente ferido. Há libertação para quem está cansado de ir e voltar, de prometer e não cumprir. Em Jesus há esperança, há recomeço. Em Jesus a nossa identidade é restaurada. Nós, não sei se a gente tem um louvor, Júlio, se a gente pode cantar, pegar no susto, né? Mas há esperança também para um louvor. Mas o grande ponto é que Jesus, ele restaura, principalmente, e isso não foi só a Luciana que falou, foram várias pessoas. A nossa identidade é restaurada. Em Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. E esse é a beleza. Nós vamos louvar ao Senhor. Depois, o pastor ele vai orar, encerrando. E ao longo do louvor e da oração, peça a Deus: Senhor, eu quero permanecer. Eu quero permanecer. Que o Senhor ele vai cumprir com essa promessa e vai nos tratar. A recaída ela pode até bater a porta, mas ela não precisa voltar a governar a sua história. Porque quem governa a nossa vida é o nosso Senhor. Razão da nossa vida, Jesus Cristo. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor? Vamos louvar o Senhor. Ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva nosso chão.